Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje, dia 13 de novembro de 2015, começa mais um fechamento de mercado. Hoje, mais um dia extremamente lateral, mais um dia extremamente ruim, né, para as operações mais longas. Um dia até interessante para o day trade, principalmente com o dólar, que variou bastante, deu uma boa oportunidade, principalmente na parte da tarde, quando caiu, deixando um sinal muito claro do que poderia acontecer e tudo mais, né? Mas continua muito chato a operação de swing trade, que é o que a gente acaba comentando aqui com vocês, perfeito? Você teve hoje até uma grande volatilidade, mas é uma volatilidade sem direção, né? O índice já teve bem negativo, já teve bem positivo, não tanto, né? Mas subindo um pouquinho. E aí chega no final do pregão, ele está lá mais ou menos no meio termo de onde ele acaba fechando aí nos últimos dias, né? Quando você começa a olhar um gráfico de menor período, como no gráfico de 60 minutos e de 15 minutos, você começa a observar e perceber que o gráfico, o Ibovespa, neste tempo, acaba tendo o mesmo padrão que tem o gráfico diário, ou seja, um padrão parecido com um triângulo, né? E com isso, mesmo as operações nossas, que são operações só para a semana, ficam variando entre um positivo e um negativo, um positivo e um negativo. Você tem aí até essa semana algumas, principalmente que foram feitas vendas na terça-feira, que estão até um pouco mais negativas e tudo mais, que é o caso da JBSS, da Mafrig, aliás, que soltou um balanço interessante hoje, né? Mas a grande maioria está aí bem perto do zero, bem perto das nossas indicações, né? E são ações que o que a gente percebe, né? Você tem uma vontade enorme de ver do mercado andar, né? Então, de repente, você olha para o ativo, como por exemplo aconteceu com o CCRO, ele estava num determinado momento do dia 4% acima do nosso preço de compra. E de repente o mercado começa a esfriar, você passa meia hora fora da sua mesa, quando você volta, o ativo já voltou tudo, já está naquele mesmo lugar que estava antes de começar aí uma grande variação. Vamos colocar um pouco aqui só na tela aqui para a gente tentar ver no gráfico isso um pouco disso aqui que eu estou falando. A gente tem aí o gráfico do Ibovespa e parece o gráfico diário, né? Que o Ibovespa não tem direção. Mas não é o gráfico diário, né? É o gráfico de 60 minutos. Aqui também a gente tem uma figura que temos lá no gráfico diário, né? Que é o tal do triângulo, ou seja, durante essa semana a gente até teve uma grande variação, né? Mas acabou que o preço foi e voltou e está no mesmo lugar aqui, né? É muito parecido, portanto, com esse gráfico aqui, que a gente fala tanto para vocês aí, que é o gráfico diário, né? Que também não tem direção, que também não sai do lugar, né? Então, o que a gente percebe é que ele fez estrela cadente, desceu bastante, deixou aqui um doji libélula, que é a mesma coisa do martelo, e agora está no meio do caminho entre esse fundo e esse topo, né? E aí o que eu estava falando de CCRO é mais ou menos algo assim, né? A gente pensou em compra de CCRO ontem, ela subiu bem, hoje, cara, num determinado momento do dia ela estava linda, né? Tava subindo aí mais de 4% do nosso preço de entrada. E aí de repente, sem mais ou menos, perde força e volta para a consolidação. Olha só Croton, o que fez hoje, né? A gente falou de compra dela no rompimento dos 10,80. Ela rompeu, deu compra e de repente a gente falou, nossa, vai chegar. Opa, mexi na linha errada aqui, vamos lá, deixa eu tentar acertar ela. Tá bom, tá perto do preço. De repente se está subindo lá 6% do teu preço de entrada. Você fala, bom, vai chegar no alvo lá em cima e de repente volta tudo. Quer dizer, o mercado precisa de alguma coisa acontecer para esse mercado explodir. Mas é muito provável que ele dê uma boa explodida, porque justamente você tem esses sinais, né? Mesma coisa aconteceu com o DIR 3, ela não deu compra ainda, mas olha só que interessante, né? Olha o tamanho dos candles aqui, né? Então, você percebe que o mercado aí tem uma vontade enorme de andar, mas não anda. Parece que falta alguma coisa, falta um fato, falta alguma coisa acontecer para que ele ganhe velocidade, né? E com isso, até o curto prazo, mesmo nos contratos futuros, né? Mesmo no contrato futuro do índice, fica difícil, né? Porque o mercado vem, rompe o topo, você compra, aí ele vem, rompe o fundo, você vende, aí ele volta, parece que vai romper o topo, volta aqui, parece que vai romper o fundo, e acaba, a partir disso, né, formando aquele movimento lá que a gente já mostrou para vocês, né? Um movimento que, apesar de ter volatilidade, não tem uma sequência de topos e fundos ascendentes, nem uma sequência boa de topos e fundos descendentes,
acaba tendo uma consolidação. É um pouco diferente no curto prazo do que acontece com o dólar, né? O dólar no curto prazo acabou de dar até uma boa operação aqui de reversão de tendência, né? A partir do rompimento dessa lateralização aqui que a gente tinha marcado, né? E inclusive chegou aqui a 2 pontos do alvo da operação que a gente falou na sala do Arena do Investidor, uma queda bem forte do dólar aqui. Quando você vai tirando o zoom e coloca no gráfico de 60 minutos, você percebe que ele também não tem muita direção, né? Ele vai e volta nessa região, ele vai e volta nessa região aqui dos 3,80, né, a toda hora, né, também está andando de lado. Então acaba ficando mais interessante apenas o gráfico aí de 5 minutos, tá? A partir de agora, falta 10 minutos para acabar o pregão, meu gráfico está desconectado aqui, ó, tá vendo? Ele está offline, mas eu não vou nem falar, ele está dando problema hoje o dia inteiro, talvez seja aí uma pane no Trade Zone, mas de qualquer forma vamos continuar aqui a falar. E eu queria, se fosse possível, responder um pouco das perguntas de vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. A gente está sem chat ainda? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. Bom, enfim. É a história lá do se tá todo mundo chorando, né? Vamos vender lenço, né? Então, não tá fácil, principalmente com índice e tudo mais, com operações de índice, dólar e tudo mais, mas com operações mais longas, né? Mas a gente vai se virando com o que dá. Eu vou ter que colocar aqui mesmo porque eu não tô... Vamos lá? Exato. Deixa eu pegar as perguntas do pessoal por aqui. Acho que aqui também... Vamos lá. Eu não tô conseguindo, mas eu acho que já vai entrar aqui. A gente começa a responder as perguntas que... Vamos lá. Tá acabando a semana, né, pessoal? Quinta-feira hoje. E pelo jeito a gente vai ser enrolado, né? A gente vai ficar aí sem grande variação, né? Enfim. Vamos lá. GGBR, pelo tamanho da pancada que ela tá levando hoje, o balanço deve ser ruim. Não sei. Mas eu não entendo nada. Vamos olhar o gráfico aqui, que é o que a gente entende, né? A GGBR, pelo menos entende um pouco mais do que de balanço, né? A GGBR, passou? Ela rompeu esse fundo aqui, né? Era o que ajudava a segurar o ativo. Não dá para falar em venda em GGBR, porque sempre a gente olha para a GGBR e enxerga target pequeno, né? Então ela rompeu aquele fundo, mas já tem suporte aqui. Se romper esse suporte, já tem suporte aqui, né? Acaba tendo um target maior se romper esse, que aí o próximo suporte é só aqui, né? Então é ruim para venda, né? Mas com certeza para compra não é mais bonita. E o mais engraçado é a GGBR nessa draga toda e a Gerdau a gente está comprado, né? Opa, a CSNA a gente está comprado, né? Ela também não está subindo muito, né? Ela está subindo só um cadiquinho. Mas ela está subindo, a outra está rompendo fundo. A GGBR rompeu hoje essa região aqui, né? É o mesmo fundo aqui, né? Então você percebe que ela realmente está bem fraca em relação à CSNA. E está fraca também a colega dela, né? A Usiminas, né? Que está lá beirando o fundo anterior. Não ganha força, não ganha força, não ganha força. Quando vier a correção do setor, né? Vai acabar perdendo fundo também, ficando ruim. Ontem a gente estava até brincando, os analistas conversando, alguns analistas conversando, e eu tentando entender por que será que todo mundo quer comprar Usiminas, né? Porque eles estavam falando que os clientes querem, toda hora perguntam o que você acha de compra em Usiminas, né? E a gente chegou à conclusão, cara, que não pode até subir, porque o mercado faz o que ele quer. Mas hoje não tem nenhum sinal de alta no gráfico da Usiminas, no gráfico diário, né? Você não tem aí, você pode até ter vontade, mas você não tem aí gráfico apontando para essa alta, né? Boa tarde, André. CROT é só realização de lucro ou deve pirar? Borza, essa é a maravilha do mercado, né? A coisa interessante do mercado. A gente nunca vai saber, né? Se vai voltar a subir, se vai cair a partir daí, né? E por isso que é tão bom, porque se fosse uma coisa certinha, olha, vou construir a casa, eu começo pela fundação, eu faço a fundação, depois eu assento os tijolos, depois eu vou cobrir, depois eu vou colocar o piso e daqui a pouco tá pronta, né?
talvez eu já tivesse enjoado do mercado, como enjoei de fazer casa, né? O melhor de tudo é isso, a gente nunca vai saber. A gente tem sempre que, para descobrir e tirar alguma coisa disso e ganhar dinheiro com isso, apostar lá, né? De vez em quando vai dar certo e, infelizmente, de vez em quando dá errado também, não tem jeito, tá? Vamos lá. O Paulo, André, comenta VEG 3. Vamos lá falar de VEG 3. Meu xodó da venda, né? Eu queria muito vender VEG 3 e ela deu venda aqui nesse ponto, voltou, estopou, eu peguei a venda dela de novo, aí sim foi uma boa operação, semana passada veio na média, que funciona como resistência, hoje está voltando a cair. Para quem está vendido, ótimo, acho que talvez seja importante aqui ela romper logo esse fundo de 13,90 para criar mais alvo para baixo, tá? E vai monitorando o stop, quem sabe aí na máxima do esquendo aqui, acima de 14,90, tá? E estão me pedindo também Rente 3, né? E às vezes alguns me perguntam, né, André, por que você tem essa mania de sair da operação na sexta-feira, né? Ou seja, por que de Rente 3, depois que você indicou compra nela, você saiu aqui no fechamento de sexta, né? Porque a maioria das vezes, quando você não sai, acaba acontecendo isso, né? Porque a tendência não dura mais do que 1, 2 dias, né? Impressionante. Bom, pois bem, aqui de novo é um ponto da gente começar a imaginar uma compra, né? Quem gosta de comprar no primeiro candle com máxima e mínima maior, que seria o rompimento aqui de 27,50, 27,55, já comprou stop aqui no fundo, né? Tem algum problema em fazer isso? Se está te dando dinheiro essa estratégia, não tem nenhum problema. Eu gosto sempre de esperar quando o preço faz esse movimento, uns 3, 4 candles aqui, para que a gente tenha aí um pivôzinho bonito no gráfico de 60 minutos, né? Eu sempre gosto de esperar esse pivô. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou falando, né? Então, olha, o mercado veio, rompeu as médias, agora subiu. De repente, mais um dia lateral, quando voltar e romper esse ponto aqui, que é os 28, eu começo a pensar em compra novamente, tá? Então, o Rente 3 está quase no momento da gente pensar numa próxima compra, tá? André, sempre poderosa, como analisar SUSB 5 com números positivos? Então, Coxinha, todo dia a gente mostra um exemplo como esse, né? Não dá para a gente ligar resultado trimestral com preço no curto prazo, né? A gente já teve, só nesses balanços aí desse terceiro trimestre, pelo menos uns 15 exemplos de bons balanços e a ação abre caindo e continua caindo por muito tempo. E também balanços ruins, né? Que a ação começa a subir e sobe por um monte de tempo. Olhar balanço e projetar o futuro é a coisa mais perigosa que tem para quem é trader, tá? Quando você pega o balanço, tá certo? Você consegue entender o que aconteceu no passado. Essa é uma informação que já passou. Você não pode trabalhar com essa informação, tá certo? O que você tem que fazer é ser um grande estudioso, um grande conhecedor e conhecer 200 mil variáveis para você tentar enxergar agora como será o próximo balanço. É isso que vai ditar o rumo dos preços. O balanço que saiu hoje ditou o comportamento dos últimos 3 meses. Deixa eu te mostrar aqui no gráfico. SUSB 5. Por que você acha que SUSB 5 está subindo desse jeito aqui enquanto o mercado cai? É porque quem estuda balanço já imaginava que ela teria um bom balanço, né? Agora, o próximo balanço vai ditar, né, o próximo balanço que vai vir aqui no final do ano, no começo de janeiro, né, vai ditar esse comportamento aqui do futuro. Esse que saiu ditou esse comportamento aqui de trás. Então não dá para fazer relação do balanço que saiu dela com o próximo movimento, tá certo? Dá para fazer a relação do balanço que ela soltou com o movimento que veio anterior. É claro que o balanço viria muito bom. Foi por isso que ela está subindo enquanto o mercado inteiro está caindo, né? Então é exatamente essa relação, tá? Não mistura as coisas que não costuma fazer muito sentido, tá? Bom, SUSB 5 hoje rompeu esse ponto, que é 17,80, 17,85, né? E está subindo, tem, na minha opinião, várias resistências e eu não recomendaria essa compra justamente porque quando você tem uma condição que o mercado vem e rompe as médias, é muito difícil ele subir e romper o topo sem passar por grandes dificuldades. Por isso que eu, se fosse nesse momento obrigado a fazer uma operação em SUSB, eu venderia e não compraria, né? Esse parece um gráfico muito com esse gráfico aqui, né? O gráfico da Brasfoods.
ela também caiu abaixo da média, também subiu e rompeu a média, virou para baixo e desde então está caindo bastante, tá? Eu não sei se vamos ter gap na SUSB, provavelmente não, tá? Mas eu não apostaria mais em compra no papel, tá? É uma questão de estratégia, né? De vez em quando vai ter ativo que vai romper o topo e vai para R$ 50 aqui, tá? Mas a maioria das vezes, mais do que 50% das vezes, o ativo tem muita dificuldade nesse topo anterior aqui, quando você tem uma correção para baixo dessas médias aqui. Então não é um ativo que eu apostaria na compra mais não, tá? Agora, teve muita gente que comprou neste ponto aqui, hoje, né, inclusive lá na sala da Arena. Para essas pessoas eu indiquei esse stop aí, abaixo de 16,60. De repente já vale a pena até pegar esse ponto de fechamento e jogar o preço aqui um pouquinho para baixo, tá? E vamos para a próxima. André, é fácil operar mini índice? Cara, eu conheço algumas pessoas que acham muito fácil, mas tem muita gente que acha bem difícil e a grande maioria acha muito difícil e perde dinheiro, tá? Então depende do teu nível de habilidade, né? Eu, particularmente, eu não gosto tanto, eu não tenho um resultado tão positivo com o mini índice. Portanto, não acho tão fácil não. Mas, pô, tem um amigão meu, um dos meus melhores amigos, que parou de operar tudo que ele operava, opções, ações, e não faz mais nada. A única coisa que ele faz é operar o gráfico do índice num minuto. E geralmente dá 10 horas, 10 e meia da manhã, ele já parou de operar porque bate uma tal de meta lá que eles inventaram, enfim, e tá tudo certo, tá? Então depende muito da tua qualidade como operador, mas vale a pena tentar com um contrato que seja, tá certo? Para não perder muito dinheiro, para ver o funcionamento. É aquela história, né? Vamos ver se adequa ao teu perfil, tá? André, JBSS, vale entrar ou espera melhorar o estocástico melhor? Bom, em JBSS, eu indiquei uma venda essa semana, tá? Provavelmente, a gente não vai terminar positivo com ela, porque ela deu até uma subida aqui em relação ao nosso preço de entrada, tá? Ou seja, a gente está no prejuízo com essa operação, tá? Agora, eu imagino que essa entrada suja seja na venda, né? A JBSS não tem cara de compra, ela pode até subir, mas ela não tem cara de compra, tá fazendo já topos e fundos descendentes, tem perspectiva de onda 3 com alvo mais para baixo, difusor cruzado para baixo, tá abaixo das médias móveis, né? Então, eu acho que no rompimento desse fundinho aqui, que foi o 13,80, eu não vejo nenhum problema em vendê-la novamente. Aliás, eu acho que é o certo a fazer, tá? Com um gráfico desse jeito é melhor optar pela venda do que pela compra, tá? Vamos lá. BRAP4, você pode analisar uma compra? Storelli, eu posso analisar BRAP4, mas não dá para analisar uma compra em BRAP4 não, né? Porque não tem aquela história, né? Ela pode até subir, mas olha para esse gráfico aqui. Coloca no gráfico aí para mim. Não tem nada que indique que isso aí vai subir, tá certo? Então ela acabou de romper o fundo aí do gráfico diário. Se você falar, não, mas o gráfico semanal tá tão feio quanto. Ah, não, mas o gráfico mensal também tá feio pra caramba. Quer dizer, não tem nada exatamente que mostre uma possibilidade de compra aqui em BRAP4, tá ok? Então, provavelmente aí só daqui 15, 20 pregões é que a gente vai começar a falar numa reversão de tendência, assim, na melhor das hipóteses, vai começar a falar em reversão de tendência para alta com ela, tá? Obrigado. Vamos lá. E qual 3? Qualicorp. Vamos dar uma olhada em qual 3. Bonita, né? Ela já semana passada tinha rompido esses 16,50, voltou. Essa semana ficou interessante. O ponto de 16,50 é o mais importante, né? Para quem entrou na semana passada e não saiu, a gente sempre sai na sexta, né? Essa correção aqui te estopou porque rompeu esse fundo. Mas não tem problema nenhum tentar de novo aqui nesse rompimento. Ela continua muito bonita, só ajusta aqui o stop, né? De repente, não vale mais a pena manter esse stop no ponto que estava. Vale aqui dar uma colher de chá maior aqui para esse fundo, abaixo dos 15,33, tá? Mas continua muito bonita a Qualicorp. Deixa eu ver aqui, tem que parar, né? E vamos finalizar aqui para não se cortar daqui a pouco. Cosan 3.
continua muito bonita, ela deu entrada na semana passada, essa aqui foi ruim ter saído na sexta, né? Porque ela virou para cima essa semana e está voltando a subir. A alva continua mesmo, 28,78 de stop aí abaixo de R$ 24,58. Pois bem, pessoal, vou ficando por aqui, daqui a pouco tem a equipe trader a partir das 5 horas da tarde e eu volto amanhã a partir das 9 da manhã fazendo mais uma abertura de mercado. Hoje eu não pude fazer, veio o Danilo fazer, mas amanhã eu tô por aí. Abraço para vocês e até a próxima, pessoal. Tchau.